Quero chamar essa que é uma das joias mais preciosas do céu, em forma de gente, que Deus trouxe para mim, minha amiga, minha querida, a ungida de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por amor a essa vida preciosa, pastora Ana Paula. Aleluia. Dá um abraço abençoado na irmã da direita, na irmã da esquerda. E você vai se assentar bem no meio dos bancos, porque nós temos uma multidão de mulheres querendo se assentar aqui dentro também. Então tire qualquer bolsa que esteja marcando lugar, tire mesmo e vamos assentar bem no cantinho. Vamos assentar bem apertadinhas, bem juntinhas. Nós somos tão cheirosas, não tem problema da gente se assentar bem juntinho. Dá aquela arredadinha assim, sabe, para caber a amiga. A gente não faz isso? Dá aquela arredadinha. Olha quanta gente em pé, quantas mulheres em pé. Vamos todas nos acomodar. Isso. Aqui tem bastante lugar nesse cantinho. As irmãs dos cantos podem chegar bem para os cantos, para dar as beiradas dos bancos. Vocês meninas que estão em pé, se vocês quiserem ir, olha, para esse cantinho de cá, tem lugar. E os televisores estão espalhados para ajudarem todas a assistirem, mesmo nos cantos. Ok? Quantas já estão tão abençoadas nessa noite? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus. Aleluia. Levante a sua Bíblia aí no seu lugar. Esse é o culto com as Bíblias mais coloridas. Diga comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que declaração maravilhosa. Porque a palavra de Deus muda a nossa vida. Hoje eu estava ali comendo da palavra, me alimentando da palavra, e o Senhor falou tanto ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar ao coração de cada uma de nós aqui. Pai, aqui está a tua palavra tão preciosa, viva, poderosa, eficaz, mais cortante do que uma faca, uma espada de 2 gumes. Poderosa, Senhor, para penetrar o mais profundo do nosso ser, discernir, dividir tudo dentro de nós. Que o Senhor fale. Ajuda-me, Senhor, como um canal da tua palavra, e ajuda cada coração receptivo nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, Deus tem me instruído nos nossos cultos mensais a estar falando sobre as mulheres da Bíblia. Assim nós podemos aprender com elas, porque a Bíblia não nos poupou. Ela expõe gente como nós, pessoas como a gente, mulheres com as quais nós podemos nos identificar nas nossas fraquezas, nos nossos fracassos, nos nossos dilemas, nas nossas vitórias, sonhos e conquistas. Nós temos aqui todo o conselho e toda a sabedoria que nós precisamos.
Então, nesse mês nós vamos estar falando sobre mais uma mulher da Bíblia, que com certeza vai servir de exemplo, de referencial e de alguma maneira a gente vai poder se enxergar nela também. Mês passado foi um culto tão maravilhoso. Quantas estavam aqui? Nós compartilhamos sobre Abigail, lembram? Um casamento difícil. E eu vi tantos testemunhos de mulheres vindo falar para mim, Ana, como a palavra falou ao meu coração. E hoje, a mulher que nós vamos estudar é Agar. Diga para a irmã que está aí do seu lado, Agar. Uma mulher desprezada. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 16. E nós vamos ler aqui os primeiros 15 versículos. Gênesis 16 começa dizendo assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Bem, aqui nós lemos sobre Agar, e podemos nos lembrar a nós mesmos que essa personagem bíblica era feita do mesmo ingrediente que eu e você, do pó da terra. Tinha emoções, sentimentos, hormônios. Era uma mulher. Agar era uma mulher como eu e você. Vamos nos colocar no lugar dela essa noite? Vamos tentar nos identificar, imaginar as circunstâncias da sua vida? Assim, com certeza, nós poderemos aprender com ela. Agar era egípcia, mas nesse momento da sua história, ela não estava morando no seu país, onde se falava a sua língua, onde ela era acostumada com a sua cultura, onde possivelmente estavam seus parentes, sua família. Agar foi dada como escrava a Sarai, mulher de Abraão. Portanto, ela era uma estrangeira. Temos estrangeiras aqui conosco? Temos algumas, né? A Sara da Finlândia. Ser estrangeira já é uma situação difícil. Eu morei durante 2 anos fora do Brasil recentemente. E olha,
Não existe glamour. Ser estrangeiro, não falar aquela língua é humilhante. Você pode ter o diploma que for. Você pode ter honra, reconhecimento na sua nação. Quando você sai, você vira um nada. Você é um estrangeiro. Por isso Deus é tão carinhoso com o estrangeiro. E tem leis específicas para o cuidado do estrangeiro. Se você conhece algum estrangeiro, uma família estrangeira que mora perto de você, chame para dentro da sua casa. Faça contato. Tente se aproximar, porque é uma situação delicada. Agar já começa sendo estrangeira. Mas não apenas isso. Ela vivia fora da sua terra, fora do seu povo, era uma imigrante escrava. Sendo escrava, por melhor que fosse a sua dona, porque a Bíblia também conta sobre escravos que, mesmo depois de poderem ser libertos, escolhem ficar com seus donos. É tão bonita a orelha furada, que é uma lei bíblica em que o servo escolhia ficar para sempre com aquele dono, então ele furava a orelha no portão do seu dono. Lindo isso, né? Nós somos servos de orelha furada, porque escolhemos servir para sempre aquele que nos libertou. Gostei dessa teologia do brinco, viu? Orelha furada. Agar era escrava e por melhor que a sua dona fosse, ela era escrava, ela não tinha liberdade de escolha. Que situação difícil, que vida difícil. Você sempre ter que fazer aquilo que você não quer, porque você tem que se submeter. Em todos os aspectos da vida dela. Ela não pertencia a ela mesma, ela era escrava de Sarai. Então a gente já pode imaginar que a vida de Agar não era fácil. Diga para quem está do seu lado, a vida de Agar não era fácil. Deus havia feito uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões. Sarai, vendo que os anos iam passando, que a promessa ia se tornando cada vez mais perto do impossível, resolveu solucionar o problema com as próprias mãos. Se fosse nos nossos dias, eu diria que ela teve uma ideia, barriga de aluguel. Vou alugar, mas não vou pagar nada, porque ela é minha serva mesmo, a barriga de Agar. E naqueles dias era muito comum, era algo também aceito na cultura, quando uma serva tomava a barriga de, uma senhora tomava a barriga de uma serva, ou uma pessoa tomava a barriga de uma amiga, de uma outra, para gerar. E o filho que nascia no seu colo era recebido legalmente como seu filho. Nós encontramos outro exemplo disso lá no livro de Ruth, no capítulo 4, verso 16, quando Noemi recebe no seu colo, naquele momento do parto, ela recebe no seu colo o filho de Ruth. E assim ela o adota, ela cria o neto como se fosse o seu filho restituído, porque ela havia perdido seus filhos. Então era algo comum e Agar não tinha direito de escolha mesmo, ela foi escolhida por Sarai para dar à luz um filho e assim teria sido cumprida a promessa. Abraão agora tem um descendente. Outro dia a gente fala de Sarai, mas desde já diga para a irmã que está aí do seu lado, não tente dar um jeitinho para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Deus não precisa da sua ajuda. Sabe o que acontece? Quando a gente interfere, a gente atrapalha e pode dificultar e até estragar tudo. Deixe Deus ser Deus. Deus é Deus. O tempo dele não é o nosso, a palavra diz, os pensamentos do Senhor são mais altos. A gente acha que está demorando. Como diz o meu cunhado, Deus está
caprichando, né? Aplauda o Senhor se você crê. Aleluia! Eu acredito que se Sarai escolheu Agar, elas deviam se dar bem. Você não acha? Você, mulher, se coloque no lugar de Sarai. Ela tinha tantas servas. Eu acho que ela escolheu Agar. Isso não está escrito na Bíblia, gente. Isso são as minhas imaginações, né? Tentando me colocar no lugar dela. Eu acho que Agar devia ser uma mulher bonita, né? Uma mulher saudável, uma mulher virtuosa, uma serva que fazia tudo bem feito, que tinha um caráter aprovado. Inclusive, como ela era egípcia, quem sabe Abraão e Sarai trouxeram daquela vez em que estiveram no Egito, e diz aqui que há 10 anos eles moravam ali em Canaã. Então, era uma pessoa que Agar era conhecida de Sarai há muito tempo, uma serva aprovada. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma historinha para vocês, porque esse culto aqui é para a gente se identificar, né? Então eu conto algumas coisas assim que a gente só conta para as amigas. Uma vez passou na minha cabeça, assim, talvez, não sei se já passou na sua, se eu morrer, como que vai ser, como que vai ficar, né? Meu marido, meus filhos e tal. Então eu resolvi já dar uma adiantada e conversei com o Gustavo. E falei com ele, né? Falei, olha, amor, olha, eu quero dizer para você, se algum dia, né, Deus me levar primeiro, que eu já tenho a pessoa certa para você casar. E ele ficou me ouvindo. A Ludmila tá quase pulando aqui para me bater. Espera, amiga, espera, vai dar tudo certo no final da história. E ele ficou assim me ouvindo. Aí eu falei para ele, pois é, olha, sabe, eu me preocupo, né, com quem que seria e tal. E aí, amor, sabe, tem uma pessoa assim que eu me identifico muito. E eu acho que eu ia ficar até feliz se lá do céu eu visse você com ela. Aí ele tá assim me ouvindo. Aí eu falei, pois é a fulana. Eu tive que pedir autorização para contar a história. Ele falou, tudo bem, só não fala os nomes. Eu falei, é a fulana. Aí ele olhou assim para mim, né? Sem palavras, né? Daí a pouco ele começou a falar, eu não acredito que você está falando isso comigo, mano. Não acredito. Poxa, Ana, que coisa e tal. E conversou comigo e tal. Quando eu vi que para mim uma coisa tão simples era tão séria para ele... Eu já fiz isso algumas vezes, outro dia eu conto outra. Sabe, aí eu pedi perdão, eu falei, não, amor, perdão. Então tá, esquece. Como eu vi como ele ficou triste, sabe? Falei, esquece, deixa pra lá e tal. Mas, graças a Deus, Deus usa até as nossas bobices, assim. Deus transforma tudo em bênção na nossa vida. O que aconteceu? Passou um tempo, a gente tinha um amigo que era assim, solteiro. E um dia, finalmente, a gente teve aquela conversa com ele. Fulano, você precisa casar é bom demais, estabelecer uma família. Você é um homem de Deus, você tem um chamado, você precisa de uma mulher do seu lado, tal. Aí ele falou assim, gente, mas eu recebo tanta dica. Eu recebo tanto amigo falando, vou arrumar um jantar para você com uma fulana e tal. Eu tô cansado disso. Aí o Gustavo, a sós com ele, falou assim, cara, eu tenho uma para você. Por quê? Qual que é a diferença dessa para as outras? A minha mulher disse que se ela morrer, é para eu casar com essa moça. Aí o fulano falou assim, a Ana falou isso? Aham. Me dá o telefone dela. Resumindo, gente. Ela morava em outra cidade. Ele pegou o avião. Ligou para ela, falou, eu estou indo aí te conhecer por recomendação da Ana e do Gustavo. Direto assim. E ela já era uma moça linda. Dá uma olhadinha para essa moça aí do seu lado. Olha como ela é linda.
Ninguém entende como que ela não casou ainda. Não é assim? Ninguém entende como que essa moça ainda está solteira. Pois olha o que aconteceu. Esse amigo nosso ligou para ela. Algumas amigas aqui sabem quem é, né? Porque aí me deu um frio na barriga. Eu falei, meu Deus, e agora? Sou responsável por isso. Pai amado, vai na frente, porque o moço quer casar agora. Chegou lá, ela já tinha 34 anos e estava se guardando, esperando em Deus. E ela tinha, gente, promessas de Deus sobre o seu futuro marido. E uma das coisas que o Espírito Santo já tinha falado com ela, pessoalmente, é que seria muito rápido. E as características dele, tudo e tal, e a família dela é uma família de Deus, de oração. Quando esse fulano chegou lá, ele sentou no sofá e começou a contar a vida dele, tudo que ele fazia, a história da vida dele e tal. E ela também lá calada assim, né? E tudo, era tudo que Deus já tinha falado com ela. E resumindo mais um pouquinho, que eu tenho que continuar com a Agar aqui, mas vocês estão gostando dessa história? Com 3 meses eles se casaram. Nós fomos ao casamento, padrinhos do casamento, e a gente orando, Senhor, tem misericórdia, Pai. Mas eles estão felizes, casados há vários anos. Já tem uma filhinha linda, que é a minha sobrinha preciosa do meu coração. E assim, gente, aquela minha conversa deu um bom fruto. Isso quer dizer que eu não vou morrer tão cedo, né? Eu quero ficar velhinha do lado do meu maridinho. A coisa mais linda que eu acho é um casalzinho de cabelinho branquinho. Não é lindo? Oh, coisa linda. Então, gente, Sarai não deve ter escolhido Agar de qualquer jeito. Devia ser aquela pessoa que ela pensou assim, vai ser uma boa parideira, né? Vai transmitir boas características para essa criança. E eu vou criar como meu filho, e ela vai estar aqui, ela que vai amamentar, ela vai estar perto, ela vai me ajudar. Devia ser uma boa pessoa. Com certeza, Agar era aquela serva nota 10. Mas o que aconteceu? A Bíblia conta, né, que assim que ela descobriu que estava grávida, ela começou a esnobar Sarai. E um ciúme aconteceu entre elas. Ciúme e divisão. Aquela amizade que eu acredito que era tão bonita, acabou. Por causa do ciúme. Agar passou a ser humilhada por Sarai. E tão humilhada que Abrão deu autonomia para Sarai fazer o que quisesse com a serva. Agar passou a viver um pesadelo. Aquilo que talvez poderia ser a maior honra da vida dela. Poxa, eu fui escolhida, dentro da cultura isso já acontecia, eu fui escolhida para dar a luz para os meus donos. Agora se tornou um pesadelo. Agar sofreu tantas humilhações que decidiu o quê? Fugir. Olha aí no verso 6. Imagine Agar grávida, sozinha no deserto. Ela estava correndo risco de vida, se expondo aos perigos do deserto. Mas ela preferiu fugir do que permanecer naquela humilhação. Foi então, nesse momento de fragilidade, que pela primeira vez nós encontramos na Bíblia que Deus falou com Agar. No verso 7, nós lemos que o anjo do Senhor a encontrou. Diga comigo, Deus está à minha procura. Se diz aqui que o anjo do Senhor a encontrou, quer dizer que ele estava procurando. E assim como Agar, nos momentos mais humilhantes da nossa vida, quando queremos fugir, já teve vontade de desaparecer? Sabe? De sumir? Quando nós também nos encontramos em situação de desespero,
e nos sentimos sozinhas, tão humilhadas, sem esperança de que haja mudança, Deus está à nossa procura. Podemos fugir de Sarai, podemos fugir das pessoas que nos oprimem, podemos fugir daqueles que nos injustiçaram, podemos fugir de tudo e de todos, mas não podemos fugir de Deus. Ele vai ao nosso encalço, Ele é indesistível. Deus, Ele nos persegue, nos encontra aonde a gente menos imagina. Quem sabe lá naquela boate bêbada, onde você diz, aqui Deus não vai me achar. Senta do teu lado uma evangelista, te entrega um folheto e diz, ô filha, o que você está fazendo aqui? Deus, Ele nos encontra nos lugares mais inesperados, porque Ele é apaixonado por nós. Se você abrir, vale a pena, no Salmo 139, vamos dar uma pausa para ler esse texto. O Salmo 139 começa dizendo, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Vamos ler juntos do 7 ao 12? Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. É impossível se esconder de Deus. É impossível fugir do Seu amor, da Sua misericórdia, dos Seus laços que nos atraem, de bondade, de compaixão, de perdão. Eu me lembro uma vez que eu não queria levantar da cama. Estava tudo tão difícil e finalmente chegou aquele dia que eu não tinha forças para me levantar da cama para vencer mais um dia. E meu esposo se levantou e eu disse para ele, pode ir, se o telefone tocar não me chame. E ele foi orar e eu fiquei deitada e me cobri, o quarto escuro. De repente ele voltou, depois de algum tempo de oração para trocar de roupa e sair para trabalhar. E ele disse para mim, sabe quem te ligou? A pastora Ludmila. Eu, poxa, por que eu não atendi esse telefone? E naquela manhã, depois que meu marido saiu, eu ali sozinha no meu quarto escuro, eu vi Deus indo ao meu encontro. E eu vi claramente uma luz entrando no meu quarto. Eu sentei, de ímpeto eu sentei quando eu tive aquela visão espiritual. E eu comecei a ouvir o Espírito Santo cantar para mim com a voz da Ludmila. Porque ela não sabia, mas eu estava precisando naquele momento. E ela sempre me liga quando eu estou precisando, né, Mila? Uma vez eu estava com o Gustavo num lugar que nem sinal de celular tinha, aqui no interior de Minas Gerais. E eu estava passando uma luta terrível. Mas o celular pegou para ela ligar para mim. Você lembra disso? E o Espírito Santo cantou. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta
teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. E naquele momento, o Espírito Santo cantando com a voz da Ludmila no meu coração, eu comecei a sentir uma música surgindo no meu próprio peito. E eu peguei um papelzinho do lado e comecei a escrever. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça, amor, me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. E o Espírito Santo foi ministrando, foi ministrando, foi ministrando. Deus te encontra na depressão. O anjo do Senhor te encontra naquele deserto onde você está, onde você imagina que está só. Ele aparece com a sua presença. Deus está à sua procura. E o anjo apareceu para Agar naquele deserto. E então ele começa a perguntar: Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Deus aqui mostra outra vez que apesar de saber de tudo, Ele quer nos ouvir. Ele quer que você conte para Ele. Ele quer que você confesse a Ele. Quando você confessa até mesmo os seus pecados, será que Deus vai ficar surpreendido? Oh, minha filha, você fez isso? Não. Ele quer que você ponha para fora. Confessar é falar com a voz, com a boca. Porque às vezes não é Deus que não sabe onde nós estamos, nós é que não sabemos onde estamos. E quando a gente começa a conversar com Deus e a falar com Deus, nós vamos nos encontrando. E Ele vai limpando, e Ele vai enxugando as lágrimas, e Ele vai tirando o que precisa ser tirado do nosso coração. As mágoas. Por que Sarai? Por que isso, aquilo? Deus, eu não escolhi essa situação e olha agora como eu estou. Deus, Ele vai tratando à medida que a gente vai contando. Ao invés de você ficar ligando para aquelas amigas que nem oram por você, sabe aquela fofoca gospel? Menina, deixa eu te contar, para a gente orar, é claro. Ao invés de ficar ligando para elas, liga para Deus. Tem uma musiquinha antiga. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é a oração. Joelho no chão. Conhece? 00 é o telefone do céu. 0 de um joelho, 0 do outro. Né? Conta para Deus. Deus está lá, né? Cantando para nós. Pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para Ele. Pense em mim. Liga para Deus. Se você contar todas as suas mágoas, Jesus está lá falando: encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta as tuas mágoas todinhas para mim. Jesus está cantando para você. Quem chora no meu ombro eu digo que não vai embora. Que não vai embora. Deus está te chamando. Vem, filha, conta para mim. O que está te magoando? Por que você está querendo fugir? Por que você está querendo sumir, acabar com tudo, minha filha? Conta para mim. À medida que a gente confessa para Deus, Ele vai tratando, Ele vai sarando. Tem um outro hino, esse é crente mesmo.
Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Depois que você ora, que você compartilha os seus fardos com Deus, troca, né? Deixa o seu com Ele, pega o dele que é leve, né? Quando você troca seus fardos com Deus, você fala, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não vim para os pés do Senhor antes? A gente tem tempo para tudo, né? Mas a gente precisa fazer tempo, nem que seja de madrugada, para lavar o coração na presença do Senhor. Está assim, ai, estou por aqui, eu vou explodir. Ai, para os pés do Senhor, você volta, ó, outra. Sabe? Deus quer nos ouvir. E depois que Ele nos ouve, Ele fala. E o anjo trouxe instruções para Agar, mas as instruções foram difíceis. Diga comigo, um erro não justifica outro. No verso 9 de Gênesis 16, nós vemos que o anjo disse para Agar que ela deveria voltar a Sarai e se sujeitar a ela. Imagine, se ela não tivesse recebido ali naquele encontro com Deus, um bálsamo, um refrigério, quem sabe até mesmo ela conseguiu perdoar a sua dona por tanta humilhação, ela não teria conseguido voltar. Como é difícil fazer a coisa certa, né? Mas o erro de Sarai não justificava o erro de Agar. O erro das pessoas que te humilham, o erro das pessoas que te traem, o erro das pessoas que não te reconhecem, que não reconhecem que você está fazendo um grande favor para elas. A ingratidão das pessoas para você não justifica que você bata na mesma tecla, que você pague com a mesma moeda. Sabe por quê? Porque você é muito melhor do que elas. Porque você não vai pagar o mal com o mal, você vai pagar o mal com o bem. Você está acima dessas baixarias. Você é fiel, você é leal, você é íntegra. Você, como diz a nossa amiga Ludmila, você é do céu. Você é do céu, os seus valores são outros. As suas atitudes são outras. Só quem é do céu, quem já é cidadão do reino, quem é de Jesus consegue ser abatido de um lado, oferecer o outro. De pedir a túnica você dá, leva a capa também aqui, leva. Pode levar. Só quem é de Deus caminha a segunda milha com alguém que já te decepcionou. Dá nova chance. Nós não somos, como disse a palavra, nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que perseveram e daqueles que avançam. O caminho de Deus nem sempre, ou quase nunca, é o caminho mais fácil. Agar ouviu Deus dizendo, volte, se submeta, persevere um pouco mais. Diga para quem está do seu lado, aguenta firme. Você se lembra de Jesus em Mateus no capítulo 7, o verso 13 e 14, diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O caminho mais fácil é fugir do casamento difícil. Mas não é o certo a se fazer. Não é o caminho de Deus. O divórcio nunca é o caminho de Deus. É o caminho do inferno, é o caminho dos homens, mas o caminho de Deus
é o caminho da perseverança. Quero aqui abrir o parêntese daquele homem maluco que espanca, que ameaça de morte. Minha filha, eu não estou falando desse caso. Mas em 99,9% dos divórcios havia possibilidade de restauração. Está faltando alguém para perseverar. Eu quero ser sempre a parte certa. Eu quero ser sempre o remanescente fiel. Um erro do outro não vai justificar o meu erro. Até porque diante de Deus, ninguém vai poder dizer assim: ah, Senhor, sabe por que eu me divorciei? Porque o outro... Não, minha filha, eu estou aqui lidando com você e com as suas escolhas. Com o outro, eu também vou lidar. Cada um receberá a recompensa das suas obras. Eu acho que tem gente que já esqueceu da eternidade e vive a vida aqui como se não fôssemos prestar contas. Mas nós que temos essa consciência, nós somos responsáveis e não vamos nos apoiar no erro do outro. É difícil lutar pelos seus filhos. É mais fácil desistir deles. Ah, eles não querem saber de mim? Também vou viver como se não tivesse dado a luz aos meus filhos. É difícil lutar pela vida espiritual deles. Ser uma mãe que ora, ser uma mãe que jejua, ser uma mãe que profetiza a vida quando tudo parece um caos na vida dos filhos. É mais fácil dizer: ah, deixa eles fazerem a vontade deles, a vida é deles, e não pagar o preço pelos seus filhos. É o caminho mais fácil, desistir, não é? Desistir da paz no seu lar, ver filhos, irmãos brigando com irmãos, e você não sendo essa pacificadora, essa guerreira na oração, porque às vezes não adianta falar muita coisa. Desistir, ah, deixa pra lá, cada um tá vivendo sua vida mesmo, são bicudos, desde que nasceram eles não se entendem. Não! O caminho de Deus quase sempre é o mais difícil, é o da perseverança. É mais fácil desistir dos seus sonhos acadêmicos quando você é humilhada, afrontada, quando todos te deixam só. Aqueles que poderiam até te ajudar a pagar a mensalidade da faculdade já sumiram e você está sozinha. É mais fácil desistir e dizer: eu não posso mesmo, eu não tenho quem me banque. Mas o caminho de Deus é o caminho da perseverança, de lutar pelos sonhos, de avançar um pouco mais e não desistir. É o caminho de voltar para aquela sala de aula onde você se sente tão rejeitada e conviver com aquelas pessoas. É voltar. As circunstâncias podem não mudar, mas depois de um encontro com Deus, você volta para as mesmas circunstâncias, capacitada. Depois de dar a Agar a difícil mensagem de que ela deveria voltar diferente, ela voltar diferente para as mesmas circunstâncias, Deus dá a ela uma promessa. Diga a ela: as promessas me dão vigor para perseverar. No verso 11 nós lemos que o anjo disse a Agar que o seu filho seria um menino, que seu nome seria Ismael, que significa Deus a ouviu em seu sofrimento. E este menino se tornaria um homem forte, um guerreiro, um lutador. Naquele tempo não existia ultrassom, mas Agar ficou sabendo de antemão que o bebê que ela gerava era um menino. E Deus lhe deu também o nome do menino, Ismael. Posso imaginar que ao voltar para a situação difícil, tão humilhante, imagine, resolveu voltar, né? Imagine a humilhação ao voltar, deve ter piorado. Eu imagino que essa promessa de Deus a sustentou. Eu posso visualizar
Agar passando a mão na barriga. E quem sabe, depois de Ismael já nascido, outras humilhações em que ela passava com ele, ela dizendo: meu filho, nós vamos sair dessa. Nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Porque Deus disse que você vai ser um grande guerreiro valente. Será que outros diziam para aquele menino nomes chulos, nomes humilhantes? E aí, substituto da promessa? Ismael não tinha culpa. Se Agar não tinha culpa de estar naquela situação, muito menos Ismael. Mas ela dizia: filho, enxugava as lagriminhas dele, né? Filho, não se importe com o que dizem que você é, porque Deus disse que você é um grande guerreiro valente. E eu acho que essa atitude meio lutadora, meio agressiva de Ismael, e que acompanha os árabes até hoje, é porque desde o ventre ele foi rejeitado, ele foi desprezado, e quem sabe crescendo ele ouviu tantas vezes: não era para você ter nascido, menino. Você não era o plano de Deus original. Quem sabe alguém aqui também é fruto de um estupro, fruto de um adultério. Quem sabe alguém aqui foi uma filha ou teve um filho sem ter sido planejado. Não importa o que dizem a seu respeito, Deus disse: Ismael, você vai ser forte, valente e guerreiro. Agar, com certeza, encontrava vigor naquela promessa. Encontrava vigor para perseverar. Quais são as promessas que você tem e que podem te dar vigor para continuar na sua luta? Talvez você esteja esperando um anjo aparecer, né? Uma luz entrar no seu quarto, como aconteceu um dia comigo. Eu te garanto que foi uma luzinha, não foi fogos de artifício estourando no teto do meu quarto. Às vezes você está esperando, sabe, aquela manifestação sobrenatural como Agar teve, e você diz: não, Deus nunca falou comigo, não, eu não tenho nenhuma promessa. Hoje, minha querida, todas as promessas estão escritas nesse livro. E se até um anjo aparecer para você falando alguma coisa diferente do que está aqui, você deve rejeitar, porque está tudo aqui. E qualquer profecia sempre vem para confirmar o que essa palavra diz, não é? Eis que te digo, minha filha, tu casastes errado, teu casamento foi anulado no céu, estás livre para casar-se outra vez. Eu já ouvi isso, sabia? Uma vez eu estava namorando um rapaz, lá vai eu contar. E meus pais, minha mamãe está aqui, como eu agradeço. Minha mãe tomou o caminho mais difícil. E o Dedé fala que ela aprendeu a orar orando por nós. De tanto que teve que orar, né, mãe? Tomou o caminho da perseverança. E eles não aceitavam aquele namoro, viam claramente que não era o melhor de Deus para mim. Meu pai falava: filha, você é uma águia. E esse rapaz, as perspectivas dele, a visão dele vão fazer de você uma galinha ciscando no chão, você não vai voar. E eu sei que foi muito difícil. Um dia ele me levou para orar com uma profetada aí. E a irmã falou dentro do carro: eis que vós outros já estão casados no céu. Está na Bíblia, gente. E contra pai e mãe, nem se anjo parecer de ouro para você falando isso, não faça. E eu sei, gente,
que nós temos todas as promessas à nossa disposição. Basta nós nos apropriarmos dela. Leia a Bíblia. Você vai ter encontros pessoais com Deus na palavra. E você vai até anotar do lado o dia que Deus te falou. Você vai colorir, vai colocar assim, ó, promessa para o meu casamento. Promessa para a minha descendência. Promessa para a minha vida ministerial. Promessa, e vai, e vai. Aproprie-se das promessas. Diga, as promessas me dão vigor para perseverar. Procure conhecer as promessas de Deus para você como esposa. Elas vão te fortalecer. Você que é casada, levante sua mão. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. 1 Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Se a sua família não é salva ainda, quem aqui tem família que ainda não é salva, cônjuge ainda não salvo, ainda não tem um compromisso com Deus? Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. É a sua promessa. É a sua promessa. Na enfermidade, Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curadas. Nas finanças, quando você atravessa dificuldade financeira, Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E muito mais. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 3:20 e 21. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. Diga, as promessas me dão vigor para perseverar. Aproprie-se das promessas de Deus. Nós estamos quase chegando ao fim. Mas a história de Agar não terminou nem na promessa. Ela voltou para a situação difícil, escolheu fazer o que é certo, porque um erro não justifica o outro. Ela recebeu uma promessa de Deus, teve forças para enfrentar as dificuldades. E diz a Bíblia que Ismael nasceu e cresceu. Parece que ele tinha um bom relacionamento com seu pai. Depois você lê no capítulo 17, quando Deus aparece novamente para Abraão, agora Abraão, e refaz as promessas de que dele faria uma grande nação. Deus diz que Sara, agora não mais Sarai, Sara seria a mãe do seu descendente. Abraão roga a Deus por seu filho Ismael. 17, no capítulo 17, verso 18 a 20, diz que Abraão fala: Deus, faça de Ismael o meu descendente. Abraão amava Ismael. Ismael já tinha 14 anos de idade
14 anos de convivência com seu pai. Quando no capítulo 21 nós lemos que Sara dá à luz Isaque. E Abraão, mesmo amando Ismael, teve que fazer algo muito difícil. Diga, no desprezo dos homens, eu encontro a acolhida de Deus. Em Gênesis 21, a partir do verso 8, nós lemos que quando Isaque foi desmamado, Sara decidiu que Agar e Ismael deveriam ser expulsos da família. Ela não queria que Isaque dividisse a herança com Ismael. E Abraão fica numa situação tão difícil, ele vai orar e Deus diz a ele: aquieta-te, Abraão, isso vem de mim, porque de Isaque eu chamarei a tua descendência, mas eu ouvi o seu clamor por Ismael e farei dele também uma grande nação. Quando Abraão ouve Deus, então Abraão tem coragem de fazer isso que foi tão difícil para ele, que foi despedir Agar com Ismael. Novamente ela vai para o deserto. Ela e Ismael, porque da primeira vez Ismael foi também no ventre. Agora já um menino de 14 anos, andando com suas próprias pernas, ela está no deserto. A água acaba, ela deixa-o debaixo de um carvalho e afasta-se dele e chora e pranteia, dizendo: eu não quero ver meu filho morrer, eu não vou aguentar ver meu filho morrer. Interessante como nós mães só pensamos nos filhos, né? Ela também ia morrer, mas o choro dela era porque o seu filho ia morrer. E novamente Deus aparece. Deus aparece no deserto. Deus aparece nos momentos mais difíceis. Ele quer transformar os nossos desertos em uma marca de encontro com Ele, naquele momento inesquecível em que nós ouvimos a sua voz. Deus vai ao encontro dela novamente. O anjo do Senhor fala com ela outra vez. Vamos ver aqui no capítulo 21. Verso 17. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão. A promessa, porque dele farei um grande povo. Diga: Deus me ouve. Lembra de Daniel, quando ele ali no capítulo 10, verso 12 e 13, estava em angústia, em jejum, orando? O anjo do Senhor chega e diz: Daniel, você foi ouvido desde a primeira vez, mas o príncipe da Pérsia lutou comigo. Deus te ouve desde a primeira oração, minha irmã. E muitas vezes está demorando a resposta chegar, porque existe luta nos ares celestiais. Mas não pense que Deus não te ouve. Deus te ouve desde a primeira oração. Ele te ouve. O nome Ismael, lembra? Porque Deus me ouviu no meu sofrimento. Agora outra vez, e duas vezes no mesmo versículo aqui 17, está registrado: Deus ouviu, Deus ouviu. Deus ouviu o choro do menino, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Deus ouviu o choro de Agar, Deus ouviu o choro do menino. Abandonados, desprezados, destituídos da herança, do convívio do pai. Quando nós experimentamos o desprezo dos homens, encontramos a acolhida de Deus. Salmo 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá.
Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher... É tão absurdo acontecer isso, que Deus usa essa figura. O impossível pode acontecer. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que amamenta, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que o impossível aconteça, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Salmo 68:5. Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu santo lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar e diga: Deus quer abrir meus olhos. O último verso da história de Agar é o verso 19, diz: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ismael é o pai da grande nação do povo árabe. Deus cumpriu a sua promessa, um povo lutador. Agar não estava vendo que havia uma fonte ali perto. Não diz que Deus abriu uma fonte, diz que Deus abriu os olhos de Agar. A fonte já estava ali. Você pode pôr a mão nos seus olhos? Porque nesta hora eu profetizo no nome do Senhor, debaixo desta unção preciosa que nos envolve, desta palavra que nos inspira, eu profetizo que seus olhos são tocados nesta noite para enxergar a solução de Deus, para enxergar o socorro de Deus, a provisão, a misericórdia, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. Você não enxerga, você não está vendo, mas Deus já providenciou, já preparou o seu resgate, o seu milagre, o seu escape. Deus já preparou. E seja qual for a sua circunstância difícil, Deus já preparou o escape para você. Escolha ser fiel, escolha perseverar, porque o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora na sua vida, em nome de Jesus. De guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é
cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor, oh, a dor. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Oh, em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Vem, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Libera a palavra, declara com fé. Em tempos, nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza. O escape, o descanso, cura, cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demorar, sem demorar. Nunca pare de quebrados de vitória nessa noite. Aleluia! Aleluia! Receba a unção que veio sobre a vida de Agar, a unção de Ismael, porque Deus me ouviu no meu sofrimento. Receba a unção de guerra, de vitória, de perseverança. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu abro o meu coração e eu te convido. Entra, Jesus, na minha vida, na minha história. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Seja o meu Senhor. Eu preciso de Ti. Eu gostaria de perguntar aqui, quem nessa noite fez esta oração de entrega da vida a Jesus pela primeira vez? Para isso, levante sua mão no seu lugar, porque eu quero orar especificamente por você. Deus te abençoe. Vamos aplaudir essas mãos erguidas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Pergunte à irmã que está aí do seu lado: você quer hoje fazer essa entrega da sua vida a Jesus? Mais do que uma religião, mas um relacionamento com Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Venha com a sua amiga que levantou a mão. Venha com ela aqui, porque nós vamos orar especificamente
por você que vier aqui à frente entregar a sua vida ao Senhor. Mulheres, perguntem a quem está do lado: você quer hoje se curvar diante de Jesus e de Jesus somente e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu creio em Ti. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir essas mulheres que estão chegando. Aleluia, venham, 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 venham. Facilite a vinda delas. Traga a sua amiga, traga, venha, venha. Você que nos assiste pela televisão, você que nos assiste pela Rede Super, pela internet em tantos países, aí onde você está, entregue a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro passo para uma caminhada de vitória. É Jesus no seu coração. Estenda as mãos aqui para frente e abençoe essas mulheres. Tudo novo se fará, tudo novo se fará, tudo novo se fará. Elas estão chegando ainda. Venham, 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 venham em nome de Jesus. Aleluia. Ore por ela como se fosse a sua irmã aqui à frente, a sua tia, a sua mãe, aquela amiga que você tanto quer ver, entregando a vida a Jesus. Abençoe-as com todo o seu coração. Abençoe-as. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, vidas preciosas voltam-se para Ti nessa noite de entrega, nessa noite de reconciliação, de recomeço. Nós abençoamos essas mulheres e as recebemos como parte da Tua família. Somos irmãs, nós as acolhemos e as abençoamos em Teu nome e declaramos uma nova história, um novo tempo, uma nova vida em Ti, Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudi-las? Glória a Deus. Bem-vindas à família de Deus. Tudo novo se fará com Jesus. E nós temos um presente para vocês. Se vocês puderem descer aqui à minha esquerda, podem descer por ali. Nós temos um livro para vocês. Nós temos um CD do Diante do Trono que nós queremos dar para vocês. Vocês podem descer ali com as meninas de colete rosa. No nosso culto, até as diaconisas estão fazendo um uniforme cor-de-rosa para poder nos servir bem dentro do propósito. E mais uma vez eu quero agradecer a cada uma de vocês que compareceu nessa noite, o templo lotado. Com certeza mais de 5.000, quase 6.000 mulheres devem ter estado conosco aqui nessa noite. Eu sei que mulheres de várias igrejas, muito obrigada. Especialmente as mulheres de Lagoinha. Quantas pastoras de núcleo, a pastora Márcia lá de Betim, isso. Tantos núcleos, tantas caravanas de outras cidades vieram para participar. Muito obrigada. Dê um abraço na irmã que está aí do seu lado. E se Deus quiser, nos encontraremos na última semana de julho. E eu tenho uma notícia. Vai ser semana de Confrajovem. Então, o nosso culto vai ser junto. Mulheres e homens diante do trono. Chegue cedo, aí você pode sentar com teu marido, namorado, amigo. Podem entrar homens e mulheres na última quarta de junho. O telão vai ficar no tabernáculo. E eu e o Gustavo já estamos planejando aquele bate-papo. Não vai ser guerra dos sexos. Mas nós vamos compartilhar juntos, homens e mulheres, na última quarta de julho. Amém? Deus abençoe. Obrigada, pastora Ludmila. Obrigada, pastora Ana Lúcia, Casa Rosada, Mulheres em Ação. E até a próxima, mulheres. Amo vocês.